Meus amados, bom dia. Nós estamos falando aqui sobre o reinado de Saul, o ministério profético de Samuel, e hoje nós vamos dar continuidade falando a respeito do que aconteceu após a primeira guerra de Saul contra Naás dos Amonitas. A palavra do Senhor nos diz no livro de 1 Samuel, capítulo de número 12, que Samuel chamou a todo Israel para ouvir a sua voz e tudo quanto ele estava dizendo. E Samuel começou a falar que tinha constituído rei sobre o povo. Conforme o povo havia pedido, Samuel foi diante de Deus e perguntou quem seria o novo rei ou o primeiro rei de Israel, sendo que Deus era o rei soberano. E Samuel começa a indagar o povo, dizendo: agora, pois, eis que o rei está diante de vós, eis aí o rei Saul. Eu já estou envelhecido, eu já encarneci, porque essa palavra significa já alvorecei, já embranquecei, já estou calvo, cabelo já está branco. Significa estar grisalho, debilitado. E eis que os meus filhos também estão convosco. E tendo eu andado diante de vós, na minha mocidade, até o dia de hoje. Samuel falava isso porque desde o ventre de Ana, ele tinha sido prometido à casa do Senhor. Samuel serviu a sua velhice, desde o ventre, ao nascer, já foi entregue ao profeta Eli. Então Samuel tinha uma história com Israel. Samuel não tinha se desviado em um só minuto da presença do Senhor. Samuel ele foi criado pelo próprio Deus em espírito. Era um profeta que enxergava até mesmo o que queria acontecer à tarde ou até mesmo no outro dia pela manhã. Samuel tinha comunhão com Deus. E ele indagava ao povo, falando: olha, eu estou aqui. Testifica alguma coisa perante o Senhor contra mim? Vocês têm alguma coisa contra mim perante ao Senhor? Porque eu já estou velho, meu cabelo já está grisalho. Então eu quero saber se eu cometi alguma atrocidade diante de Deus. Confessa que agora perante de Deus e perante o seu ungido. O ungido que ele estava falando aqui era o rei Saul, a quem tomei boi, a quem pedi alguma coisa, a quem tomei um jumento, a quem defraudei, a quem eu roubei. Eu vendi algum tipo de profecia para vocês? Eu orei por alguém querendo dinheiro em troca? A quem eu tenho oprimido? O interessante é que o significado desta palavra, oprimir, significa apertar, comprimir, causar aflição, tormento, afligir, causar tristeza, melancolia, deprimir, abater, sujeitar, sobrecarregar. A quem cobrei tributos, taxas, a quem eu onerei alguma coisa como juiz. Porque Samuel, ele tinha 3 ministérios diante de Deus. Ele era profeta, ele era juiz e ele era aquele também que cobrava os impostos. Samuel acumulava essas funções sobre a terra, porque ele era ungido do Senhor. Ele foi escolhido. E ele pergunta para o povo: a quem eu oprimi? E de cuja mão eu tenho recebido até mesmo suborno. Quem foi que eu peguei suborno da sua mão? Ou com ele encobri os meus olhos? E se eu tiver feito isso, eu vou restituir ele agora diante de vocês. Amado, Samuel era um exemplo de profeta. Era um profeta que ele aguardava Deus operar. Ele não saía atropelando as coisas, indo para cima dos montes para orar por um povo em troca de dinheiro, porque estava passando opressão,
ou até mesmo sendo afligido na sua casa com falta de alguma coisa. Samuel era um governo naquela época, antes de Saul, e era um exemplo diante de toda a população. Ele não oprimia ninguém, ele não cobrava impostos absurdos, ele não dominava sobre ninguém brutalmente, ou com soberba ou altivez, ou com autoritarismo, ou com tirania. Samuel, ele não denigria a ninguém. Então, o que ele queria ali era testificar o seu ministério profético, se ele realmente teria seguido os passos do Senhor ou profetizado em nome de Deus para Israel. E ele queria saber se ele tinha sido um bom governo, um bom sacerdote, se ele tinha sido ali um bom juiz diante do povo, ou então pode me destruir completamente, pode me aniquilar. Então o povo respondeu: em nada você nos roubou, você não defraudou a ninguém, nem oprimiu a ninguém, e nem recebeu coisa alguma da mão de ninguém. Como é bom ter essa resposta no mundo espiritual. Porque é muito triste, até mesmo para os nossos dias, uma pessoa orar para outra, tendo no seu coração uma intenção de oprimir, de receber alguma coisa em troca. O profeta, ele não pode sair por aí vendendo profecias. A palavra do Senhor diz: de graça recebeu, de graça dai. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e me abençoou. A nossa bênção vem do Senhor e não da mão de homens. Tudo tem seu tempo determinado entre céus e terra. O Senhor se levantará e justificará o seu ungido. Porque Deus, Ele é poder, Ele é autoridade, Ele é majestade, e Ele sonda os corações. Deus, Ele só vai levantar um homem, conforme o ministério profético de Samuel, se aquele homem não quebrou protocolos diante dele e não vendeu aquilo que era do seu próprio espírito. Ele não se corrompeu durante a sua caminhada cristã. Assim Deus se levantará a favor deste homem ou desta mulher. E ele disse: que o Senhor seja testemunha contra mim, diante de vós, ou até mesmo contra vós, e o seu ungido, Saul, que agora é instituído rei, seja testemunha contra mim, já que nada tens achado na minha mão. E disse o povo: Deus é testemunha, não achamos nada para que te condene o teu ministério ou a tua obra. Então Samuel tem convicção, ele tem entendimento que ele andou diante dos caminhos do Senhor assim que foi entregue a Eli no templo, na tenda da consagração. Ele tem convicção que ele foi íntegro, que ele foi reto, que ele foi temente ao Senhor, que ele se desviou do mal, que ele não cobrou, que ele não teve o seu coração voltado ao dinheiro. Então Samuel responde a todo o povo: o Senhor é que me escolheu. E Ele também escolheu a Moisés e a Arão, como no dia dos vossos pais na terra do Egito. É como se ele falasse assim: olha, eu não tenho nada do que me envergonhar. Porque se Moisés e Arão cumpriram um chamado, na minha geração eu também vou cumprir. Assim é nos dias de hoje, na nossa geração, nós temos que seguir o exemplo dos patriarcas de Israel e não se corromper a este mundo. E não sair por aí vendendo aquilo que é dom de Deus, aquilo que foi nos dado gratuitamente. Se Deus vai nos levantar, aí é com Deus. Se Deus vai abrir porta, aí é com Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo para sondar os nossos corações como pastores, como os profetas, como homens e mulheres de Deus e nos levantar. E Samuel tinha essa certeza. E ele chamou o povo e falou: agora pois, se põe aqui de pé, para que nós venhamos a pleitear, para que nós venhamos a colocar, até mesmo aqui, diante de toda
congregação, um conselho. Vamos pleitear convosco perante ao Senhor sobre todos os atos de justiça do Senhor através da minha vida. Não foi eu justo ou foi eu injusto? Se os vossos pais fizeram tais coisas, eu também fiz. E agora eu quero aqui testificar o meu ministério diante de vocês. Tenho eu cobrado por alguma oração? Saiu da minha boca algum pedido de dinheiro? É o que Samuel está dizendo. E havendo entrado Jacó no Egito, e Samuel explicando o povo, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram os vossos pais do Egito, e fizeram habitar neste lugar, em uma terra que mana a leite e a mel. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então, o Senhor seu Deus os vendeu e os colocou na mão de Císera, capitão de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejam, e vocês pelejaram contra eles. O que Samuel está querendo dizer é que aquele que não segue ao caminho do Senhor, que não anda segundo os seus estatutos, facilmente vai para a mão do inimigo. Jesus fala: não ignoreis os ardis de Satanás. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais. E a nossa guerra de hoje é uma guerra maior do que a guerra que Saul enfrentou contra Naás. Então nós, o povo de Deus, hoje temos uma guerra diferente. E se nós não seguirmos a Deus em espírito e em verdade, clamarmos ao seu nome acima de todas as coisas, facilmente vamos estar na mão do inimigo. Vamos ser vendidos, vamos ser entregues. A palavra do Senhor diz assim, que nós, o povo de Deus, somos aqueles que têm autoridade, a graça e o poder sobre as nossas vidas para encarar, destronar até mesmo principados e potestades, para pisar na cabeça da serpente, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O nosso evangelho hoje é diferente. A nossa guerra hoje não é mais carnal, como na época de Saul, ou de Moisés, ou de Arão, ou até mesmo do profeta Samuel. O povo, se ele hoje se desvia da mão do Senhor, sendo aquilo que é espiritual, e anda segundo a sua própria concupiscência carnal, facilmente vai para a mão do inimigo. A Bíblia diz que na época do rei Acabe, veio um espírito de engano profetizando na boca dos profetas. E só Micaías profetizava em nome do Senhor. Ontem eu estava num monte de oração, e quando um pastor viu que uma pessoa que tinha dinheiro ia chegando, ele ligou o carro e correu para o monte. Entrou em cima do monte e fingiu que estava orando para chamar a atenção daquele homem. E eu observando de longe, vendo tudo. O Senhor abriu os meus olhos para que eu visse. E aquele homem chegou no monte, só estendeu as mãos, recebeu a oração, pagou cerca de 300, 400 reais e foi embora. Eu vi com os meus próprios olhos. Misericórdia. Eu falei, Senhor, o que é isso? E Deus falou, não, é porque o homem tem horário. De vez em quando ele vem. E quem sabe que ele vem, fica aqui já na espera, dia após dia, até ele vir. Porque é muito fácil para alguns profetas arrecadar 300, 400, 500, 800 reais por semana, da mão daquele que pensa que está abençoando, mas na verdade está incorrendo em um grande mal. Então, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o povo aclame ao Senhor de uma maneira certa, para que nós não venhamos a pecar diante do Todo-Poderoso, para não deixar ao Senhor e servir aos Baalins, a Astarote, a Nimrod, a Tamuz, a Baal, a Nínive, a estes demônios de Mamon, as linhagens dos Exus,
Exu Caveira, Exu da Morte, Exu Tranca-Rua, o Zé Pilintra, a Jezabel. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. O povo clamou a Deus porque viu que o negócio era estreito. E o Senhor, na época, até mesmo de Moisés, enviou Jeroboal, enviou a Abedã, a Jefté, a Samuel, e o livrou das mãos dos inimigos que estavam ao redor de Israel, para que Israel viesse a habitar seguro. Samuel estava explicando isso para o povo, porque se houver arrependimento, se o povo deixar os caminhos errados e vir para a presença do Senhor em espírito e verdade, não tem por que Deus nos não abençoar. Muitas pessoas hoje estão comendo um alimento que não é de Deus. Mas Deus fala: se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto céu, descerei a esta terra e sararei. Palavras do Senhor. E o povo, quando viu Anaás, no capítulo número 11 de 1 Samuel, e ele viu os reis, e o rei e os filhos de Amon subindo contra Israel, eles disseram: não reine mais sobre nós um rei. Que reine Deus, o Todo-Poderoso, sobre nossas vidas. Ora, eles já estavam aqui rejeitando a Saul. Saul não tinha culpa de nada. Saul estava cuidando dos seus bois. Ele era um rei que não tinha palácio. Saul entrou nessa história como se fosse aquele que: eu não estou preparado, mas já que me escolheram, eu estou aqui. Saul estava desapercebido e entrou numa história para fazer uma transição de governo da época do juiz para a época da monarquia. Mas o povo, vendo o aperto que Naás ia subindo para guerrear, já rejeitaram a Saul e falaram: não, que Deus continue rei. Que hipocrisia! Acabaram de pedir um rei. O rei é instituído e na primeira guerra que se levanta contra o povo, eles pedem para que Deus volte a ser rei. E Samuel fala: eis aí o vosso rei, que vocês elegestes e que vocês pedistes, e que Deus tem posto sobre vós. Eis aí o rei Saul. Saul está aí diante de vocês. O rei já foi instituído. Deus não vai voltar a ser rei, porque ele já instituiu o seu reinado sobre a terra. Agora, pois, vocês e o vosso rei temem ao Senhor. Sirva a Deus em espírito e em verdade. Porque tendo um rei ou não tendo rei, o que não interessa é vocês ficarem agora murmurando. Vocês agora têm que se levantar todo mundo junto, como uma só carne, um só corpo, um só espírito. Levante vocês e o vosso rei e sirva a Deus. E o próprio Deus vai ouvir a sua voz, como a voz de um só homem. Não seja rebelde aos mandamentos do Senhor. Assim vós e o vosso rei, que reina sobre vós, siga ao Senhor em espírito e em verdade. A bênção continua a mesma. Porque Deus não se preocupa se há ou se não há rei. O que Deus quer é que um povo unânime serve a Ele. Deus não está preocupado em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se já foi instituído, agora sirva. Sirva todo o povo a Deus. Saul agora é rei. E ele está no vosso meio. E que Deus manifeste a glória dele sobre todo o povo. Porque o rei já está aí.
Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, se vocês não ouvirem a Deus em espírito e verdade, e forem rebeldes aos mandamentos do Senhor, ou à mão do Todo-Poderoso, que está a seu favor, esta mesmo virá contra vós, como era com os vossos pais. Porque os vossos pais se rebelaram, e Deus veio e entregou na mão de Cícera, na mão dos filisteus. Então sirvam a Deus para que a mão do Senhor não venha contra vós. Assim é nos dias de hoje. Vemos uma igreja derrotada porque as pessoas não entendem o que é um chamado para servir a Deus. A Bíblia fala, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Amados, servir a Deus é ter um coração sincero. Servir a Deus é ter a mente voltada para o reino e não para a terra. Então pondes vós agora aqui diante de mim e vede quão grande coisa o Senhor vai fazer aos vossos olhos. Samuel estava falando, olha, já que Naás perdeu, já que Saul se levantou e deu livramento, já que o Espírito do Senhor veio sobre Saul, e Saul se levantou contra o rei dos Amonitas, contra Naás, agora Deus vai fazer uma grande coisa no meio de vós. Não é hoje a colheita do trigo? Não é hoje a cega? Não é hoje que o alimento tem que ser tirado do campo? Eu, sacerdote Samuel, clamarei ao Senhor. Eu vou orar a Deus em espírito e em verdade, e Deus vai dar trovões e chuvas, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós rei. Deus é como se falasse, não engoliu essa, mas já que o rei foi instituído, agora sirva, porque Deus não vai voltar atrás. Mas Deus não gostou do negócio. Saul era como se fosse uma espécie de bode expiatório entre o povo e o próprio Deus. Saul foi buscar jumenta e achou um reinado. Saul não foi atrás de reinado, ele foi atrás das jumentas do pai dele, do pai de Quis, o pai dele. E tinha um profeta que o próprio Samuel decretou na terra o reinado sobre a sua cabeça. Saul era um homem de guerra, elegante, diante das vistas de um povo, e caiu como de paraquedas no reinado. Amados, se a gente for analisar a fundo, quantos são os pastores, profetas, bispos, apóstolos que não estão preparados para pregar o evangelho do reino de Jesus Cristo sobre a terra? Olha o tanto de casa de oração que prega uma linhagem de conhecimento e persuasão humana. Saul não queria, mas ele foi colocado no olho do furacão. Então Samuel, nesse mesmo dia, invocou ao Senhor. E o Senhor deu os trovões e a chuva, conforme Samuel tinha falado antes. Por isso todo o povo tremeu, de sobremaneira. Tremeu até mesmo ao próprio Samuel. E eles tremeram quando viu Deus respondendo. O povo naquela época temia tanto ao profeta como ao Senhor dos Exércitos. E todo o povo disse a Samuel, nós rogamos, nós te pedimos, nós te suplicamos, pelos teus servos, e ao Senhor teu Deus. Ora, o Senhor não era só Deus de Samuel, era Deus deles também, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal. Temos pecado contra Deus, e este mal está vindo sobre as nossas cabeças, porque nós pecamos contra o Senhor. Nós te pedimos um rei, e fomos contrários até mesmo ao reinado do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas, através do teu ministério, Samuel. Então Samuel disse ao povo, não temas, vós tendes cometido este mal, porém, não vos desvie de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Ou seja, serve a Deus do mesmo jeito, com rei, sem rei.
tem que servir a Deus, tem que buscar ao Senhor. Não tema este mal, porque o rei já está instituído. Eu fico imaginando Saul ouvindo toda essa conversa e falando assim: meu Deus, eu estou aqui, eu fui buscar a jumenta. Me deram este reinado, mas eu fui buscar, foi a jumenta do meu pai. Que culpa eu tenho nisso? Não vos desvie de seguir a Deus nas vaidades, que nada se aproveita neste mundo, e tampouco vos livra dos maus que este mundo impõe. Porque vaidades são ilusões, conforme diz Salomão, o rei Salomão: é vaidade. Tudo isso construí. Olha o tanto de coisa que eu tenho, mas eu não sei se vou deixar isso aqui para um tolo ou para um sábio. Amado, Samuel estava explicando que era vaidade. Samuel estava explicando que o Senhor tinha um grande nome sobre aquele povo. E por causa do nome grande do Senhor, ele não ia desamparar o povo, porque o povo instituiu o rei. Porque aprove ao Senhor fazer bem ou mal ao povo. Cabe a Deus ir contra ou a favor. Mas Samuel continua falando: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Amigo, até o dia de hoje eu tenho me colocado de pé. Até o dia de hoje tenho buscado a Deus em espírito e em verdade. Até o dia de hoje Deus tem me ajudado. É isso que Samuel está falando. Porque eu não deixo de orar por vós. E que o Senhor levante cada um segundo o seu coração. O que adianta um profeta clamar, louvar, glorificar, pedir a bênção sobre a vida de um povo, se o próprio povo não anda conforme Deus quer que anda? Mas antes o profeta tem que ensinar. O profeta tem que direcionar pelo caminho bom e direito, reto. O profeta tem que falar o que o Senhor quer. Então hoje, como boca de Deus nesta terra, eu falo: teme ao Senhor, louve a Deus, glorifique, exalte ao Todo-Poderoso, seja fiel de todo o vosso coração. Leia as Escrituras Sagradas em tempo e fora de tempo. Faça um propósito de jejum e oração. Busque a Deus enquanto se pode achar. Porque verdes as grandiosas coisas que Deus tem feito por vós, deixando até mesmo vivo até o dia de hoje. Não prevarica contra o Senhor fazendo mal, porque aquele que vai contra os arguilhões do Senhor perece. Assim somos nós nos dias de hoje. Mas nós podemos ter governo, nós podemos ter todo tipo de governo implantado sobre o mundo, mas salvação é mediante graça, e graça é individual. Graça é um induto individual. Induto é aquilo que o rei declara sobre todos. Ele libera todos os cativos se ele quiser de uma só vez. Vem um Pentecoste e ele levanta todo mundo de uma só vez. Mas a graça é individual. A graça, ela é nos dada gratuitamente. Por graça somos salvos. Pela fé, nós nos levantamos diante do Todo-Poderoso, porque o justo só agrada a Deus por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou você crê no que eu estou falando, ou então, meu amigo, ninguém sabe mais o que é verdade neste mundo. Porque Deus hoje se levanta em um ministério profético diferente, trazendo à existência a verdadeira palavra de Deus. Deus é conosco. Deus está à nossa frente. Ele quebra o grilhão e arrebenta as muralhas. O Senhor Jesus já pagou o preço e advoga por nós. O seu Espírito nos consola e nos ajuda. Abra a tua boca e Deus falará por ti. Participe da obra. Se achegue mais para perto. Clame a Deus em espírito e em verdade, e Deus será contigo por onde quer que tu for. E tu vai prosperar nas tuas empresas. E tu vai prosperar nos teus caminhos. E tu vai sentar nas cadeiras de honra. Porque nós não podemos ser cauda, nós temos que ser cabeça. Nós não podemos andar atrás, nós temos que andar à frente.
Nós não podemos andar por baixo, nós temos que andar por cima. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos os sacerdotes reais nesta terra. Nós somos filhos do Todo-Poderoso, somos escolhidos por Deus antes do ventre da nossa mãe, conforme Efésios capítulo 1. Somos, filhos do Altíssimo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer os seus caminhos e que te dê a paz. E que você sirva a Deus em espírito e em verdade, não como religioso. E que você participe da casa do Senhor, porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão e em oração constante. Aleluias.